Olá, hoje a gente está aqui para falar da importância da enfermagem na reabilitação. Então, eu sou a Tayane, eu sou nutricionista, eu estou no canto superior direito da tela, eu sou branca, tenho cabelos longos pretos e ao meu fundo tem uma parede branca. Eu sou a Jaqueline, sou professora de Educação Física, eu estou no canto superior esquerdo do vídeo, eu também sou branca, eu tenho cabelo castanho, eu estou vestindo uma blusa preta, ao meu fundo tem uma parede de pedras, e como a Tayane falou, a gente vai falar da enfermagem, mas não é a gente que vai falar, a gente trouxe uma convidada, que é a Carla. Olá, tudo bem? Eu sou a Carla, sou enfermeira, trabalho há 10 anos com a reabilitação, então eu sou branca, tenho os cabelos longos, né, com um pouquinho de luzes, com a raiz mais escuras. Eu tô com uma blusa cinza e o meu fundo é branco, eu vou estar na parte inferior da tela. Isso mesmo, Carla, está inferior ao centro, né? Primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente. A gente está muito feliz, assim, de estar aqui com você, né? Só quem já trabalhou com você sabe o quanto é divertido. E eu acho que a melhor pessoa para falar, assim, pelo menos da minha vivência sobre enfermagem, com certeza é você. Então, conta pra gente, né? O que a enfermagem faz na reabilitação? Para que serve? Fala aí mais pra gente saber. Não, é bem isso mesmo. Então, lembra da história do intestino funciona só com Pizza Hut, né? Fui viajar, o intestino funcionou com Pizza Hut. Então, assim, se eles não entenderem o quanto aquilo pode prejudicar eles não vão mudar o hábito de vida deles, né? Eles não vão querer mudar nada daquilo. Como muitos falam, antes eu fazia assim, 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 aí agora depois da lesão, depois que me aconteceu isso, eu aprendi, eu entendi. Será que lá atrás, se na saúde preventiva, na saúde básica, né, não tivesse uma equipe que chegasse um grupo, né, que atendesse, que funcionasse realmente, falasse assim, poxa, vamos chamar os pacientes diabéticos, vamos explicar por que tem que controlar. Eles sabem, muitos não sabem. Por que você tem que manter a diabetes adequada? Para ficar baixa. Então, não, mas por que será, né? Olha, pode acontecer isso, pode perder uma perna, né? Pode ter um problema de visão futuramente. Então, assim, muitos nem sabem por quê. Por que que fumar prejudica, entendeu? Todo mundo fuma, minha avó fumou até 90 anos e não morreu, não aconteceu nada, entendeu? Mas eles não sabem. Eu acho que uma deficiência do nosso todo plano de saúde mesmo é essa falta de orientação, de entendimento. Não é só impor, né, o que tem que ser feito. Mas por que tem que ser feito? Porque se a gente compra um tênis é porque você gosta dele, você achou bonito, é rosa, é colorido, e tal. Porque você gostou, então tem um porquê. Agora, por que você vai mandar a pessoa tomar um remédio se ela não sabe para que é? É para o colesterol, tá? Mas o que o colesterol implica na sua saúde? Então, um dos papéis da enfermagem é esse, né? Dentro da parte de reabilitação, isso é muito forte. A gente está sempre explicando o porquê do porquê para eles, o porquê fazer mudança de decúbito, o porquê trocar fralda com o horário certo, o porquê fazer o intestino funcionar, né? O porquê passar a sondinha. Então, esse é um dos papéis do enfermeiro mesmo, é estar ali junto com o paciente e fazer esse entendimento para eles. Até mesmo que nem a gente fala, por que tem que voltar a fazer sexo, né? Que a gente fala, muitos perguntam, mas por que agora tem que voltar? Porque sexo é saúde, né? Diminui estresse, diminui, né, várias coisas, libera hormônios, é bom para a pessoa. Quem quer fazer, tem que voltar, não vai ser o processo da deficiência que vai impedir isso. Tem como voltar a fazer sim, tranquilo. E super emocionante, né? Que nem os desenhos que eu mostro geralmente nas minhas palestras, né? Super, cadeira sutra. Super legal. Depois, para quem quiser, a gente deixa os contatos da Carla aqui pro Cadeira Sutra.
Super! Quem quiser pode entrar em contato. Super dou apoio, mando fotinhos, nada pornô, é tudo ilustrativa. Mas é uma coisa que faz parte da nossa necessidade humana básica, né? O bem-estar, a parte social, sair, né? Que nem a gente luta tanto para o paciente sair de uma fralda para poder voltar a sair, né? E voltar, se é solteiro, conquistar o seu parceiro ou sua parceira, entendeu? Então a gente super apoia isso, né? Faz parte do convívio, né? Total, né? E me veio na cabeça que também faz parte do processo ser mais devagar, né? Porque ele vai testar, né? Isso não só para a questão do sexo, da água, do intestino, mas assim, vai fazer o teste, vai ver como que fica, né? Depois faz o teste de novo e vê como é que fica. E pelo menos eu vejo que a enfermagem está sempre ali, né? É o principal, assim, da reabilitação que está sempre do lado mesmo, né? Tipo, quase junto, igual o cuidador, né? Acho que é a profissão que está mais perto. Eu não sei, assim, você pode falar melhor do que eu, mas eu vejo muito assim, junto, né? O que eu sempre começo a falar com os pacientes é assim, a nossa vida ela é feita de erros e acertos, né? E tentativas, né? Não vai ser na primeira semana que o paciente vai conseguir, às vezes, desfraldar, né? Não vai ser na primeira semana que ele vai conseguir regular aquele intestino que às vezes ficava 5, 6, 7 dias. Não vai ser na primeira semana que ele vai aprender a fazer a sondinha sozinho na cadeira, tanto o homem quanto a mulher. Para a mulher é um pouco mais difícil por conta do acesso. Então, não vai ser tudo na primeira semana. E muitos deles estão muito ansiosos, né? Nessa parte, principalmente para adquirir a independência deles, né? Mas isso eu sempre falo para eles, vai começar com os erros. E principalmente se a gente não tentar, a gente não vai saber aonde é a dificuldade, aonde deu errado, o que a gente tem que readequar, porque, como eu falo, a nossa vida é feita de readequações em tudo. E agora com a deficiência não vai ser diferente, né? Aí que realmente vai ter readequações, adaptações, né? O que a gente não pode deixar é que isso frustre eles. Então a gente avisa logo que de princípio, mesma coisa eu falo no sexo. O que é uma coisa do sexo que eu falo muito para eles? Se eles não se tocarem, não saberem como que funciona, eu não tenho como ajudar. Então eles têm que me falar, ó, Carla, se eu encosto aqui acontece isso, se eu encosto ali acontece aquilo. Então eu falo, gente, antigamente não se tocava, né? Não se entendia, ou se não se entendia, não se tocava, comece agora, para saber o que sente, o que não sente, o que acontece, o que não acontece. Então assim, são tentativas para poder o quê? Saber o que aconteceu, né? Ah, eu tentei e aconteceu isso. Então às vezes eu até falo, se você não quer se frustrar muito quando a gente está relacionado ao sexo, o que a gente faz? Tenta sozinho primeiro, para você não se expor a às vezes, que nem eles falam, muitos vieram conversar comigo, é uma vergonha de estar com um parceiro ou com uma parceira e não acontecer nada ali. Então eu falo, tenta sozinho para não correr esse risco. Agora, se já é mais cara de pau e não tá nem aí, tenta, arrisca, faz o que quer, entendeu? Mas tem que tentar. Se não tentar, não adianta. É que nem eu falo, se a gente não botar nossa cara a tapa, a gente não vai saber o quanto dói, né? É o que eu sempre falo para eles, né? A gente tem que tentar. A gente sabe que é difícil, a gente está do outro lado, né? Uma outra posição, mas a gente tenta ao máximo estar na posição deles e entender eles da melhor forma e respeitar eles sempre. É isso que eu falo, a gente tem que respeitar muito o momento deles. Nossa, legal, Ká. E para cuidador, assim, quando o paciente não é totalmente independente, vocês orientam o cuidador, como que funciona? O nosso foco, primeiramente, quando a gente está com um paciente que tem um cuidador, o nosso foco é o paciente e o cuidador junto, tá? Principalmente quando o paciente, às vezes, até tem possibilidade de estar fazendo alguma coisa, alguma parte do seu cuidado, né? Porém, a gente pensa que se em algum momento esse paciente ele precisar de um cuidado, esse cuidador tem que estar 100% apto. Então, tudo aquilo que a gente orienta pro paciente, a gente replica com o cuidador, né?
Então, às vezes, a gente utiliza até antes do cuidador, se o cuidador nunca teve contato, exemplo, em passar uma sondinha, a gente tem alguns meios, usa alguns manequins, alguns bonecos, para esse cuidador treinar a passar essa sondinha, para ele ter mais confiança e depois transferir isso no paciente. Mas também sempre aquilo que eu digo, respeitando o tempo do cuidador. Porque muitas das vezes é uma mãe, né, com um pouquinho mais de idade, que tem as suas limitações, que tem o seu entendimento. Não adianta eu chegar nessa senhora e utilizar milhões de palavras difíceis, técnicas, super, ultra, e ela não entender nada, eu falar, entendeu? Ok, tchau, né? Sendo que às vezes ela não entendeu nada e ela que vai ter que fazer por muito tempo esse procedimento nesse paciente. Então a gente usa, aí, ou então às vezes fala assim, eu tenho medo, eu tenho insegurança. Não, então a senhora tem que fazer, pronto, acabou, porque eu não posso ficar aqui fazendo. Não, não é assim. A gente vai acompanhando, treinando, até que ela exponha para a gente o momento dela estar segura e realizar aquele procedimento. Né? E outra coisa que a gente foca também com os cuidadores é em manter esse autocuidado, esse cuidado do paciente, já que ele não pode fazer esse autocuidado, né? O cuidador fazer isso, né? Às vezes, quando tanto homem quanto mulher tem sua vaidade, né? E muitas das vezes isso acaba se perdendo nesse período de hospitalização, né? No passo pré-reabilitação, né? Isso às vezes acaba se perdendo. A pessoa às vezes gostava de um cabelo loiro e esse cabelo cresceu, perdeu-se as luzes, está com um cabelinho branco. Às vezes gostava de uma barba. Então, assim, tentar voltar o mais próximo do que a pessoa era antes da lesão, se ela quiser. E manter. Se gostava de maquiagem, tanto o cuidador fazer ou estimular o paciente quando tiver apto a fazer esse autocuidado, de se maquiar, de tirar uma sobrancelha, de usar um brinco, né, usar uma roupa que gosta, porque muitas das vezes o cuidador, por falta de entendimento, acaba até infantilizando esse paciente, né? Às vezes põe chuquinha, prende o cabelo como se fosse de xuxinha. Então a gente tentar mostrar, ele não tem culpa, né? Mas é porque ele não tem entendimento, porque se for então um familiar, uma mãe, um pai, ela vai tratar como criança, vai querer acolher o máximo possível, só que às vezes não tem o entendimento que isso pode estar prejudicando, né, a imagem dessa pessoa, ela não está se vendo mais como ela era, né? E emendando essa questão, a gente entra também nas mães, né? Quando a gente trabalha com crianças na parte de reabilitação, né? Então, uma coisa que eu falo é assim, é a questão da pena, da dó, né? Muita gente fala, ai, coitadinha, né? A criança, eu tenho até um exemplo. Uma vez a gente estava na casa de praia e minha avó viu no prédio da frente um menino com síndrome de Down, né? E ele ficava andando para lá e para cá e minha avó falou assim, ai, coitadinho. Eu falei, vó, por que coitado? Né? Ela falou assim, ai, tadinho, ele tem um problema. Eu falei, vó, ele nasceu assim, a vida dele é assim. E a vida dele é maravilhosa, assim, porque é o jeito que ele vive. Para ele tá fazendo certo, ele tá andando de um lado para de um lado para o outro, para ele estar confortável, é o que ele gosta de fazer. Então, assim, a gente tem que entender como que é a realidade dessa criança. Ela nasceu assim, o que ela entende, o que é normal para aquela criança? O normal dela é viver naquela cadeira, daquele jeitinho, se comunicar daquele jeito. Então, a gente entender e fazer com que os pais também entendam isso, né? Entender que a fase deles, principalmente esse pai que tem 2 filhos ou mais filhos, mas aquele filho meu com 2 anos já não estava usando fralda, né? E entender que o tempo dele vai ser diferente de usar fralda, o tempo dele de comer vai ser diferente, o tempo dele de se expressar, de se emocionar vai ser diferente. E a gente utilizar muita questão de brinquedos, coisas lúdicas com as crianças, né? Para eles mesmos entenderem como se cuidar, como escovar os dentes. A gente pega bonequinho, ensina eles a escovar o dente do bonequinho para depois colocar neles, porque eles têm medo. Eles nunca fizeram, né? Como, imagine, assim, uma criança de 6, 7 anos que passa sondinha para fazer xixi. Como que a gente vai ensinar isso ao longo da vida para eles? Porque eles sabem, às vezes a mãe e o pai já faz,
né? Ou cuidador formal, o que seja. Mas eles se tocarem, eles se fazerem, é diferente, né? Então, e muito mais importante ainda respeitar o tempo de desenvolvimento deles, que não é o mesmo de uma criança que não tem uma deficiência, que não tem uma limitação ali, né? Então, é bem particular de cada um. Na verdade, a gente não pode nem comparar criança com outra criança, né? Cada uma vai ter seu tempo, cada uma vai ter sua experiência. Então, e aí fazer a comparação do desenvolvimento e da idade maturacional, comparando uma criança dita normal para uma criança que tem algum tipo de deficiência, daí é pior ainda, né? Então não se faz. É frustrante, né? Principalmente os pais mesmo, eles acabam se frustrando porque eles tentam comparar eles. É até difícil hoje em dia, porque até uma criança que não tem uma deficiência tem pai que fica, meu filho andou com 10 meses, o meu andou com 1 ano e 4 meses. Ai, será que tem um probleminha porque andou tarde? Não, gente, é respeitar o tempo de cada um, né? Eu demoro 2 horas para almoçar e você pode demorar meia hora. É o tempo de cada um, né? Para tudo, para tudo. Né? É o tempo de cada um que a gente tem que respeitar. E principalmente isso com criança. E falar, meu dentinho nasceu com 6 meses do meu filho, o meu com 1 ano, aconteceu alguma coisa. Principalmente nesse processo de reabilitação. Principalmente em aprendizado, quando a gente se fala em aprendizado, né? Porque envolve a família, a questão cultural, tudo isso. Envolve muita coisa. Óbvio que a gente tem que estar esperto para não ter um atraso muito grande do desenvolvimento, né? Que daí já é outra coisa. Mas dentro do período que é dito normal, não tem essa preocupação e nem esse tipo de comparação, né? O que traz uma angústia muito grande para os pais. E aí começa a procurar pelo em ovo, né? E acaba até piorando, porque aí pressiona, acaba querendo fazer que a criança faça aquilo numa pressão e virando um trauma para a criança fazer aquilo, né? Aí lá na frente, na sua vida adulta, em algum momento isso pode repercutir de um jeito ruim, né? Você querer forçar demais a criança a desenvolver algo que ela desenvolveria mais devagarzinho e seria muito melhor do que eu estar forçando e lá na frente algo que vai trazer problemas para ela futuramente na parte psicológica, né? É isso aí. Muito bom, cara. Muito bom sua participação aqui com a gente, né? Incrível. Você trouxe muita coisa aí a gente, né, convive e tal, e tá com a equipe multi o tempo inteiro, é mais fácil de enxergar o papel de cada um, né? Mas eu acho que você trouxe uma visão bem ampliada do que vocês fazem, da importância de vocês estarem perto o tempo inteiro, da importância da educação que vocês fazem, né? Então, pra gente esse conteúdo é super importante para mostrar aqui no Integrando. Então, a gente super agradece a sua participação. É muito gostoso, a gente fala, quando a gente traz os amigos, porque a conversa fica muito mais leve, né? Fica muito mais interessante de fazer. Então, obrigada de estar aqui, obrigada por compartilhar com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, deixa aí pra gente. A gente vai mandar para a Carla responde, a gente reposta, ou a Carla responde direto, o que for mais fácil. Então, se tiver dúvidas, perguntas, a Carla tá aí para ajudar a gente. E eu que agradeço esse espaço para poder mostrar um pouquinho do serviço de enfermagem e todo o carinho que vocês tiveram por mim. Eu que agradeço. E não esqueça, né, da gente nas redes sociais. Procura Integrando Saúde, segue a gente, né? E compartilha para que mais pessoas saibam a importância da enfermagem aí no sistema. E é isso, só vem. Obrigada, Ká. Tchau.